E aí, pessoal, tudo bem? Como é que você está hoje? Tudo certo? Bora mais uma aula de inglês? Vamos lá? Hoje uma aula bem importante. Eu sou o professor Renato Baggio e vou conversar com você sobre conjunções. Aliás, antes da gente entrar propriamente dito aqui na aula, vamos trocar uma ideia sobre isso, tá? Olha só. Conjunções. Olha a palavra, na verdade, esse tema que a gente vai estudar hoje, ele tem vários nomes em inglês, tá? Tem gente que chama de conjunções, conjunctions. Tem gente que chama de linking words, palavras de ligação, que sim, vem lá da palavra link, que você está acostumado a clicar num link da internet e te direciona para outro lugar, não é verdade? Pois é, mas a palavra link ela já existe faz tempo, antes da internet, né? E ela significa a palavra elo, ligação, legal? Por isso, quando você clica num link, você clica em algo que está ligado àquela página ali, certo? Então, o assunto de conjunções ele pode ter o nome de conjunctions, de linking words ou até de determiners. Há quem ainda chame de marcadores de discurso, enfim, discourse markers. Ele tem vários nomes, mas o fato é que, pensa na palavrinha comigo, conjunções servem para juntar orações em frases. Elas fazem junções. É isso, essa é a função. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui que ele é meio sem sentido, mas ele vai deixar claro para você a ideia. Eu posso dizer assim, ó, eu gosto de praia. Ponto final. É uma frase completa com uma ideia contida em si própria, certo? Eu gosto de praia, ponto. Eu não gosto de areia, o que não faz sentido, né? Porque todo mundo que gosta de praia gosta de areia, mas vamos lá. Só para ter aqui um exemplo para você. São duas frases separadas que juntas, elas fazem algum sentido, enfim. Porém, eu não preciso deixá-las separadas. Eu posso fazer uma junção através de uma conjunção. E em vez de dizer eu gosto de praia, ponto, eu não gosto de areia, eu ponho aqui no meio uma conjunção adversativa. Por exemplo, eu gosto de praia, mas não gosto de areia. Certo? Então o que acontece? A ideia das conjunções é fazer justamente isso. É unir orações em frases, mas além de tudo deixar o meu discurso mais bem articulado e trazer mais coesão para as ideias do texto. Conjunções têm uma função importantíssima de deixar a ideia daquilo que você quer transmitir mais clara. Elas são muito importantes. E por que eu tenho tantas? Porque, na verdade, você já sabe que num texto fica meio feio você ficar repetindo sempre a mesma palavra. Imagina você fazendo uma redação e você só usa a conjunção adversativa mas. A redação inteira, mas. Poxa, se você está fazendo uma prova, o seu corretor vai falar assim, peraí, você só conhece essa conjunção adversativa, mas... E as outras todas que são sinônimos? Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, não obstante. Ou seja, existem várias conjunções diferentes com a mesma função para evitar você ficar repetindo a mesma palavra no texto. Isso não vale só para conjunções, vale para quaisquer outras palavras que você usar. Legal? Então dá uma olhadinha aqui, ó, para a gente entender quem são as conjunções, que agora eu já acabei explicando, você já tem isso claro na cabeça. São palavras que unem orações em frases e, além de formar as frases, elas também nos mostram como os significados de tais frases estão relacionados. Dão sentido e coerência ao texto, deixando-o mais bem articulado, que é uma maneira mais bonitinha de dizer o que eu acabei de falar, certo? E as conjunções, elas são de dois tipos. Olha isso que importante, ó. Elas podem ser coordenativas ou subordinativas. Deixa eu fazer você raciocinar antes de você ficar vendo ali e decorando as coisas, tá? Acabamos de ver que conjunções são de dois tipos, ó. Coordenativas e, vamos pôr aqui embaixo, subordinativas. E o que isso quer dizer? Ah, que nome chato, eu vou ter que decorar? Bom, lógico que não, tá? Olha só. Se você pensar um pouquinho e criar algumas relações na sua cabeça, você acaba favorecendo a sua memória sem ter que decorar tudo. Pensa comigo aqui, conjunções coordenativas. Tem a ver com coordenar, coordenação. Sabe quando você fala assim, estou responsável por coordenar equipes. Poxa, coordenar equipes, eu estou falando que são equipes diferentes. Então, equipes separadas. Coordenar pessoas. As pessoas não estão grudadas umas nas outras, são seres, indivíduos independentes, separados. Coordenar células, coordenar grupos de trabalho. Você está vendo que sempre que você fala de coordenar, tem a ver com tentar gerar uma ação em comum, mas de coisas, grupos, entidades separadas, independentes? Pois é isso mesmo. As conjunções coordenativas unem frases que são independentes uma da outra. O que eu quero dizer com isso? É uma frase que sozinha, ela está de boa, ela existe, ela tem significado próprio, ela não depende de nenhuma outra para fazer sentido. Já vou te mostrar no exemplo isso.
E agora só, olha só, as conjunções subordinativas, ela tem aqui dentro dela a palavra subordinar, a palavra subordinação. Você concorda quando eu digo que eu sou subordinado a alguém, eu devo satisfação para alguém? Quando eu sou subordinado a alguém, existe uma relação de eu depender dessa pessoa, do comando dela, da orientação que ela me dá para que eu possa agir? Pois é isso mesmo. Subordinação tem a ver com dependência, portanto, as conjunções subordinativas, elas vão ligar frases que são dependentes uma da outra. Eu sei que está parecendo um pouco vago, mas com o exemplo isso vai ficar muito claro para você. Dá uma olhadinha aqui, ó. Bom, conjunções coordenativas, ó, unem orações que são gramaticalmente independentes. Mas eu já fiz o raciocínio aqui, ó. Você raciocinando em cima do nome dela não precisa decorar isso, certo? Agora vamos entender isso. Eu trouxe duas frases para você aqui, ó. I like music, I don't play any musical instrument. Beleza. Eu gosto de música. Eu não toco qualquer instrumento musical, que a gente já estudou pronomes indefinidos. A tradução aqui pode ser meio popular. Eu não toco nenhum instrumento musical. Só que aí você faz a dupla negação, né? Não e nenhum. Mas tudo bem. Agora vamos pegar essas frases em separado. Imagine que essa aqui sumiu, e você só fica com essa daqui, ó. I like music. Eu gosto de música. A pronúncia é I like music. Nada de I like music, por favor, porque vogal de apoio a galera usa no português e fica horrível no inglês. Né? É comum que as pessoas no português não respeitem os sons mudos. Então a pessoa não sabe falar, eu preciso de um advogado. Porque o D é mudo, advogado. Elas falam advogado, psicólogo, e querem trazer isso para o inglês e falam I like music. Isto é horrível. Não faça isso, não traga vogal de apoio do português para o inglês. Mas quando eu digo I like music, eu gosto de música, você concorda que essa é uma frase que ela tem sentido próprio sozinha? Se a gente está conversando e do nada eu mudo de assunto e eu falo, cara, sabe, velho, eu gosto de música. Você vai falar assim, beleza, pô, todo mundo gosta de música, Renato, é ou não é? Aí pode ser que você pergunte, que você dê andamento na conversa e diga, e aí, meu, que tipo de música você gosta? Mas você entende que essa frase ela existe sozinha? Portanto, ela é uma frase independente. Agora vamos ver a outra aqui, ó. I don't play any musical instruments. Eu não toco nenhum instrumento musical. Se do nada, no meio de uma conversa, eu falo, puxa, cara, sabe uma coisa? Eu não toco nenhum instrumento musical. Você concorda que você vai entender o que eu estou falando? Que essa frase também tem uma ideia própria, ela existe sozinha. Se eu falar pra você, cara, sabe, eu não toco nenhum instrumento musical, pode ser que você fale pra mim assim, ó, eu toco. Ou pode ser que você fale pra mim, eu também não. Enfim, mas o fato é que você entende o que eu falo, porque a frase possui sentido próprio. Então eu acabei de te mostrar que essas duas frases, elas existem sozinhas, em separado, com ideias próprias. Portanto, elas são independentes. E se elas são independentes, eu posso juntá-las numa só, para deixar o discurso mais bonito, através de uma conjunção coordenativa, que une frases independentes uma da outra. Ficaria assim, ó. I like music, but I don't play any musical instrument. Eu gosto de música, mas eu não toco nenhum instrumento musical. Essa é a função delas. Já as conjunções subordinativas vão unir frases na qual uma depende da outra para fazer sentido. Quer ver? Dá uma olhada aqui, ó. Eu trouxe duas frasezinhas aqui, depois você dá uma lida na orientação que tem aqui, mas eu já expliquei, tá? I don't smoke. Tradução. Eu não fumo. Eu não fumo. Essa é uma frase independente, não é? É uma frase que sozinha ela faz sentido. Veja, se a gente estiver conversando e do nada eu falar assim pra você, Bagria, ó, sotaque bem do sul aqui, Bagria, eu não fumo. Você vai falar assim pra mim, pode ser que você fale, poxa, eu também não, que bom. Ou pode ser que você fale pra mim, que bom pra você. Ou pode ser que você fale pra mim, você não sabe o que você tá perdendo. Eu não sei, mas o fato é que quando eu falo pra você, eu não fumo, você entendeu a frase. Ela tem sentido próprio e tudo, e a gente consegue continuar uma conversa a partir disso. Beleza, então essa é uma frase independente. Tá. Vamos ver a próxima? E quando eu digo assim, ó, it's bad for my health, faz mal para minha saúde. Essa é uma frase, vamos separar ela aqui, ó. Imagine que eu falo essa frase, faz mal para minha saúde, para você, do nada. A gente está lá tomando um café no intervalo de uma atividade qualquer, e aí eu falo para você assim, ó, caraca, meu irmão, faz mal para minha saúde. Com certeza você vai me olhar com uma cara estranha, franzindo a testa e vai falar assim, tá bobo, professor? O que faz mal para a tua saúde, meu irmão? Fala direito, fala tudo. Concorda que a frase sozinha faz mal para minha saúde, ela não transmite uma mensagem, porque ela depende de outra para fazer sentido.
Dizer faz mal para minha saúde é muito vago. O que faz mal para a tua saúde? Fumar faz mal para a tua saúde? O pólen das plantas faz mal para a tua saúde? Poeira que ataca a sua rinite? O leite que você é alérgico? Sei lá. Então o que acontece? Esta frase não existe sozinha. Ela depende de outra para fazer sentido. Opa, apareceu aqui a relação de dependência. E relação de dependência, eu preciso de uma conjunção subordinativa, olha aqui, ó, que une frases dependentes umas das outras para fazer sentido. Coloco aqui, por exemplo, um because. E aí eu digo, I don't smoke because it's bad for my health. Que fica, eu não fumo porque faz mal para a minha saúde. É isso, então é muito tranquilo, não é verdade? É muito tranquilo quando a gente parte direto, por exemplo, para perceber essa relação de independência ou de dependência das frases. E conjunções, a notícia triste que eu tenho para te dar é que elas têm que ser memorizadas, tá certo? Então aqui eu trouxe alguns exemplos de conjunções bastante utilizadas com as suas respectivas traduções. É a tabela mais completa que existe? Não, eu coloquei aqui as principais conjunções, as mais usadas, mas é fato que você, com uma leve pesquisa na internet, vai achar uma série de conjunções, tá? Ó, tem um complemento aqui dessa tabelinha para você. Tudo bem? Então veja, aqui a gente está vendo a tradução dessas palavrinhas na qualidade de conjunção, tá? Porque eu sei que você sabe, por exemplo, que algumas palavrinhas aqui pode ter outra tradução. Como é que eu faço para aprender esses caras aqui, professor? Bom, a melhor sugestão não é você ficar decorando essa tabela, ainda que valha você de repente imprimir ela pequenininho e toda vez que você tiver um intervalo você dá uma lida. Isso vai ajudar bastante. Sabe assim? Para tomar um café da manhã, você coloca do ladinho, lê uma vez. Se você ler a tabelinha uma vez por dia, tá lindo. Mas o fato é que é importante você ter essa tabela à mão, sempre que você se deparar com ela num texto, você poder olhar e verificar o que ela significa. Porque as conjunções é que dão sentido no texto. Elas determinam como você vai entender, elas têm uma importância incrível, ainda que seja um assunto do escopo léxico da língua, ou seja, a gente está falando de vocábulo e a gente só aprende vocabulário em inglês usando. Então minha recomendação é que você tente criar frasezinhas simples com cada uma delas e elas vão passar a fazer mais sentido para você. Legal, queridos? Então era isso que a gente tinha para hoje. Ficamos por aqui. Vejo você na nossa próxima aula. Bye!